Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago para vocês esse FII Infra, que é um dos queridinhos aqui do canal, hoje 11 da Nikos Gestora. A gente vai falar do relatório do mês de dezembro, que trata dos dividendos que foram pagos nesse mês de janeiro. Mas antes a gente vai trazer alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 17,6%. Só que o fundo está com P sobre VP de 0,89, ou seja, 11% de desconto. E para quem acompanha de perto o canal, sabe que esse desconto causa uma falsificada nesse resultado, e eu gosto de fazer aquela correção trazendo o P sobre VP para 1. Nesse caso, esse dividend yield cai de 17,6% para apenas 15,8%, mas não deixa de ser um dividend yield espetacular, o que coloca ele atualmente, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, coloca ele como número 1 entre os FII Infras em termos de dividend yield da nossa bolsa. Já não é mais o CDI 11. O fundo distribuiu nesse mês de janeiro apenas 10 centavos. Ele passou 11 meses, nada mais nada menos que 11 meses pagando religiosamente 13 centavos. E nesse mês pagou apenas 10 centavos. E por que aconteceu? O que aconteceu, Adriano? Daqui a pouquinho a gente vai falar para vocês, mostrar no relatório o que aconteceu. Só que esses 10 centavos, mesmo sendo pouco, equivale a um yield do mês de 1,05%. E um yield de 1,05%, considerando que ele é um fundo high grade, é um dividend yield muito bom, porque esse yield aqui é de fundo middle risk. Outra coisa é que eu não falei, esse 15,8% ao ano, depois da correção, é um yield de fundo high yield, mas ele é fundo high grade, ou seja, ele está muito com a cara parecida com o do CDI 11. Nos últimos 12 meses distribuiu o equivalente a um fundo high yield, o que eu exijo pelo menos para um fundo high yield, que é no mínimo 15%, sendo um fundo high grade. E no juro mensal, ele também está distribuindo como se fosse um fundo agora middle risk, igual o CDI 11, mas ele sendo high grade. Agora a gente vai entrar no relatório, mas antes disso, eu gostaria de lembrar para vocês que a gente está numa campanha de tentar transformar, converter 1% dos inscritos do canal para membros do canal. E por que isso é importante, Adriano? Eu só quero ajudar com like e com comentário. Meus amigos, isso é muito importante porque o YouTube está pagando tão pouco pra gente, tão pouco, que realmente não vale a pena eu gastar o meu tempo com pesquisa, com edição, com lançamento de vídeo, com resposta a comentários, deixar like e tudo mais, sem ter um retorno interessante. O YouTube não está pagando o suficiente via AdSense. A gente precisa que tenha um grupo de membros forte. Esse 1% que eu estou pedindo é tipo o mínimo do mínimo. E a gente tem até março. Foi meu prazo limite, que eu acho que 3 meses é mais do que suficiente para entrar esse 1% de inscritos se tornarem membros. Se a gente não conseguir bater essa meta, infelizmente, teremos que encerrar as atividades do canal. Então, se você gosta desse conteúdo, acha que ele é importante para o seu desenvolvimento como investidor, para os seus estudos, então já vire membro, se torne membro. São apenas R$5, não dói no seu bolso, baratinho, não vai pesar no seu orçamento. Você vai me ajudar a manter o conteúdo aqui e você ainda vai ter vantagens para você. Você vai clicar no botão Seja Membro ou no botão Assinar, que eu já vi também que às vezes aparece em alguns cantos Assinar no YouTube, se tornar membro para ter essas vantagens extras e ainda ajudar na manutenção do canal. Continuando, a gente chega aqui nos destaques do mês de dezembro. Aqui é o relatório do mês de dezembro. Ele pagou 10 centavos, eu já falei sobre isso, já falei sobre o dividend yield do mês. O valor patrimonial na data X era de R$ 9,71. O preço de mercado no final do mês de dezembro era 9,51. E meus amigos, como caiu o valor de mercado do fundo depois que ele anunciou esses 10 centavos. O P sobre VP era 0,98, agora está 0,89, está com 11% de desconto. A reserva caiu de novo, caiu agora para 13 centavos. O delta de reserva do fundo foi de menos 3 centavos, ou seja, ele tinha 16 centavos no mês passado, consumiu mais 3 centavos de reserva e ficou apenas com 13 centavos, o que equivale a um dividendo de um mês. E o spread da carteira do fundo continua CDI mais 1,55, que é por isso que eu considero esse um fundo high grade, porque eu considero um fundo que tem um carrego da carteira de CDI até mais 2,5, eu considero high grade, e ele aqui é apenas 1,55, é um high grade bem high gradezão mesmo. Chegamos aqui nos comentários do gestor e ele fala, no mês de dezembro, eles sentiram uma intensificação do movimento que foi antecipado pela gestora no relatório de outubro, que haveria um início de uma correção nos spreads. Isso estava no estágio inicial. Neste mês de dezembro, eles observaram a abertura mais acentuada do prêmio de risco médio da indústria, e isso impactou a marcação de mercado dos ativos do fundo. Por causa disso, eles decidiram ajustar os dividendos. Então, realmente, essa redução dos dividendos foi um ajuste do próprio fundo. Eles tiveram essa decisão porque é alinhada com a estratégia da gestão do fundo.
fundo de manter uma reserva de lucro confortável. Ou seja, eles não querem apenas deixar uma reserva de lucro, mas sim uma reserva de lucro confortável. Se eles tivessem pago 13 de novo, a reserva tinha caído apenas para 10 centavos. Eles acharam que ia ser ruim isso. Então, reduziram os dividendos distribuídos para 10 centavos por causa disso, para manter essa reserva confortável, já que está nesse período que está tendo uma maior volatilidade. Mas a gente viu que isso impactou fortemente no valor de mercado da cota. O valor de mercado da cota caiu cerca de uns 70 centavos. E isso foi claro que foi por causa desses 10 centavos. Esse fundo aqui eu já tinha percebido. Tem muita gente que coloca ele na carteira porque ele distribui dividendos muito pesados, né? Esses 13 centavos o tempo todo. Mas eu acho que era muito mais caça de dividendos. Aí quando viram o fundo pagando 10, aí tá com problema, tá com alguma coisa, saltaram fora. Provavelmente era gente achando que, por exemplo, tava tendo um calote, alguma coisa desse tipo. Mas não foi nada de calote. Foi só por causa disso aqui. Um ajuste nos dividendos para ficar com essa reserva mais confortável. Aqui, por exemplo, tá errado, né? Esse gráfico aqui. Eu vou mostrar, por exemplo, para vocês agora no Power BI deles. Peraí, e aqui mostra correto, ó. O fundo em 2023 ficou pagando, ó, 9 centavos, 10 centavos, pagou só um mês 13, depois 10 e pelo que eu tô vendo aqui 11 centavos também em novembro e dezembro. A partir de janeiro de 2024 foi até novembro de 2024 pagando 13 centavos religiosamente. Ele coloca aqui 13, mas são para 2 meses, ó. Você olha 11 para 2 meses. Anunciado em dezembro, que foi pago agora em janeiro, 10 centavos. E aí ele mostra aqueles números que a gente já sabia, inclusive o P sobre VP, o valor da reserva e tudo mais. E agora eu gostaria de perguntar para você, você possui ainda o Hoje 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou até aumentar a sua posição, até para reduzir o seu PM, aproveitando esse momento que ele está descontado? Porque normalmente ele sempre trabalhava com o P sobre VP acima de 1. Era um pouquinho só acima de 1, ele nem conseguia fazer emissão por causa disso, mas era sempre um pouquinho acima de 1. E agora ele está com esse desconto de 11%. Ao contrário disso, você também não gostou que ele pagou só 10 centavos e por isso você está pensando em vender? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. Não perca mais seu tempo de forma alguma. Quer ficar bem informado, seja sobre FIINFRA, FIAGRO e fundo imobiliário? Já se inscreve agora. Já larga aquele likezão muito importante, largar o like sem pensar muito para a gente conseguir alcançar e bater a meta de views. Ele aqui ficou muito próximo de não bater a meta de views. Acho que foi a primeira vez em muito tempo, desde que eu comecei a trazer ele, que ele ficou próximo de não bater a meta de views. Quase que não vinha vídeo desse relatório de dezembro agora no mês de janeiro, porque ficou com pouca quantidade de vídeos. Se você gosta, você já larga o like e já comenta. Por exemplo, os 2 últimos vídeos que eu lancei nesse final de semana, tá tendo uma quantidade baixa de comentários, baixa de views. Provavelmente os 2 não vão ter vídeo no mês que vem. Se você quer salvar esse vídeo, então já sabe o que faz. E também não esqueça, estamos precisando que você se torne membro, seja membro você também. Aqui ele traz a tabela de sensibilidade do fundo. Eu achei interessante essa tabela de sensibilidade porque ela mostra em relação ao indexador CDI e ao IPCA. Normalmente os fundos só trazem a tabela de sensibilidade em relação ao indexador que comanda a carteira do fundo. E ele aqui não trouxe nos 2 indexadores principais da nossa economia, digamos assim. Lembrando que esse aqui é um fundo indexado a CDI via DAP, que é um derivativo que é operado no mercado futuro. Ele faz a conversão de todos os investimentos dele, todas as debêntures compradas em IPCA, ele faz essa conversão para CDI. Então, no caso, comprando a esse preço atual, você tem um retorno de CDI mais 3, o que é um bom retorno considerando que ele é um fundo high grade. E se for em IPCA, seria IPCA mais 11%. Só não gostei de ser bruta isso aqui, ou seja, não está descontada a taxa de administração. Então a gente pode considerar que perde mais ou menos 1% desse valor. Seria uma taxa, um retorno de CDI mais 2 provavelmente, e IPCA mais 10. Mas mesmo assim, IPCA mais 10, para quem está se matando para pegar IPCA mais 7,5 e ainda pagando 15% de imposto de renda no mínimo depois de 2 anos, então IPCA mais 10, isento de imposto de renda, é muito melhor. Chegamos aqui na carteira do fundo e pessoal, como eu estou sempre mostrando essa carteira do fundo, eu trouxe ela mais uma vez, mas não vou entrar em muitos comentários dela. Aqui essa taxa aqui é o spread em relação ao CDI, é CDI mais alguma coisa. Aqui, como eu falei, eu falo sempre para vocês, é bagunçado, aqui era para ser em ordem do patrimônio líquido investido no devedor e não tem. E a gente vai ver algo bem interessante lá no Power BI desse relatório de dezembro de 2024. Vou mostrar algo interessante lá. Antes de mostrar, eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês, que eles fizeram o quê? Nesse mês, apenas uma movimentação na carteira deles, que foi aumentar a exposição deles a Eco-Rodovias via essa debênture aqui, RDVB4. Agora, indo lá para o Power BI deles,
A gente vê isso aqui que eu achei bem interessante, porque como não mostra lá naquela tabela, aqui mostra quem é o maior devedor do fundo. É a Eco-Rodovias, que ele acabou de aumentar a exposição. Eles estão com quase 7% de exposição a Eco-Rodovias, 6% no Metrô Rio. Você vê que ele tem vários devedores que estão nessa faixa de 5%. Ou seja, ele também é um fundo que concorda com aquela questão que eu falei para vocês, daquele limite de investimento em um determinado emissor, que seria até uns 5%. Toda essa turma aqui, a maioria, está nessa faixa. Esses dois estão ultrapassando um pouco, mas eu sempre falo para vocês também que eu acho que é aceitável que um devedor deva até uns 8%. E esse que é o maior deve 7%. Então, para mim, tá ok. E só são dois devedores que devem mais do que 5% na prática, porque aqui é muito próximo de 5%. E lembrando que ele é um fundo muito pequeno, se fosse 10% aqui nele, seria 4 milhões e meio mais ou menos. Então aqui 6,79 seria cerca de uns 3 milhões aqui investido, por exemplo, nessa Eco-Rodovias. Voltando aqui para os comentários do gestor, ele mostra a carteira dele, depois volta a comentar sobre o mercado. Aqui no caso, ele fala que no mês de dezembro, essa volatilidade do mercado teve uma contribuição negativa no carrego dos ativos, que foram impactados pela elevação do juro real. O que é o juro real? É o juro, por exemplo, atualmente, taxa Selic 12,25%, subtraindo o valor da inflação acumulada. Isso que seria o juro real. Esse juro real impactou o fundo fortemente. Por isso que teve a redução nos rendimentos do fundo. Se não fosse a DAP aqui, que é exatamente aquele derivativo que eles operam para fazer a conversão das debêntures dele, que são a maioria indexadas a IPCA para converter para CDI, que eles usam para proteger o fundo, no caso dessa volatilidade também, se não fosse por elas, eles não tinham ganho quase 30 centavos por cota via DAP. E aí vocês veem que o carrego aqui da carteira foi negativo. A DAP salvou o fundo basicamente. A DAP menos o carrego deu 10 centavos praticamente. E aí ainda teve mais 0,1 centavo de trade, quase nada, e 3,2 de custos do fundo. Então na prática, o fundo teve um rendimento de praticamente 6 centavos e meio. E é o que ele diz aqui, ó, 6 centavos e meio. E esses 6 centavos e meio, ele falou lá em cima que só usou 3 centavos de reserva para complementar, o que daria 9 centavos e meio. Mas como ele pagou 10, então na prática, ele já fez um arredondamento lá daquele delta ali. Ele usou foi 3,5 centavos de reserva para complementar e pagar 10 centavos. Ou seja, se ele tivesse pago 13 centavos, que era o que ele estava pagando, ele teria consumido 6 centavos e meio de reserva. Tinha sido um impacto violento na reserva, de verdade. Exatamente por causa desse impacto tão grande que teve aqui no carrego da carteira do fundo. E se não fosse a DAP, o fundo tinha ficado, era devendo, digamos assim, entre aspas. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo, já larga aquele likezão. E não esqueça que é muito importante ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos assim que sair você já clica para assistir, para ajudar a gente mandar esse conteúdo para mais pessoas. E não esqueça, se torne membro. É muito importante se tornar membro. Se você quer que a gente continue com o canal até o final do mês de março, se torne membro, que a gente tá precisando. A gente tá com muito poucos membros. A gente precisa bater 50 membros até o final do mês de março. A gente no momento tá com menos de 5, é muito pouco. A gente já deveria estar com uns 10 ou 15. E se a gente não conseguir bater 50 membros, a gente infelizmente vai ter que encerrar as atividades do canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!